Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Um técnico determinou cuidadosamente o pH de 5 soluções aquosas distintas. Todas as soluções foram preparadas na concentração de 0,10 mol de soluto por litro de solução, ou seja, 0,1 mol por litro. Então, todas elas têm a mesma concentração. Os solutos utilizados e os respectivos rótulos das soluções estão listados a seguir. Então, nós temos, ó, solução A, que é de etanol, aqui, tá? Solução B, que é de ácido acético. Solução C, ácido clorídrico. Solução D, hidróxido de sódio. E solução E, de amônia. Aqui na E, pessoal, a gente vai ter que ter uma jogada aqui de cintura, porque ele só falou amônia aqui, tá legal? Nessas condições, pode-se afirmar que a disposição das soluções em ordem crescente de pH é... Pois muito bem, pessoal, nós temos aqui, ó, vamos pela solução A. Então vamos lá, solução A. Solução A nada mais é que o quê? A solução A é etanol. O etanol, pessoal, vamos considerar ele um composto orgânico, que ele é, na realidade. Nesse caso específico, vamos considerar ele como neutro. A gente não está estudando ele especificamente, tá? Porque, assim, ele libera um pouquinho de H+, mas é muito pouquinho, tá? Então, vamos deixar aqui ele como tá. A gente vai considerar ele como neutro, tá? Então, a solução A, que é o C2H5OH, a gente vai considerar ele como neutro, como se ele não sofresse ionização em água, tá? Então, se a gente colocar 1 mol, né, 0,1 mol de etanol na solução, é aquele 0,1 mol que a gente vai ter ali. Ele não vai estar ionizado, tá? Vamos dizer assim, ele está aquoso, tá certo? Então, o pH dele é neutro. Então, vamos aqui analisar solução B. Solução B, pessoal, a gente tem que ter um conhecimento um pouquinho prévio, tá? Por quê? Nesse caso, a gente vai considerar, tá, as ionizações em relação à concentração. Primeiro, ácido acético, aqui, ó. Quando ele se ioniza, ele se transforma em H+, mais o meu respectivo ânion, que no caso aqui é o nosso ânion acetato, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter que lembrar de um conceito. Ácido acético é um ácido fraco, ou seja, ele tem uma ionização aí em água por volta de 30%. É, às vezes até menos, tá? Às vezes até menos. Mas assim, a gente tem que considerar que ele é um ácido fraco, ou seja, se ele é um ácido fraco, ele não vai, ó, ele não vai liberar muito H+, tá? Ele não vai liberar muito H+. Então ele vai liberar uma quantidade menor, ou seja, se nós temos aqui, ó, não é 0,1 mol por litro, se fosse um ácido forte, liberaria tudo, tá? Aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? Ele vai liberar uma quantia mais baixa. Então, ele vai... Aqui só no H, aqui não nos interessa, tá? Porque a gente está falando de pH, né? pH nada mais é que o quê? A concentração hidrogeniônica. Então, aqui, pessoal, ele vai liberar menos que 0,1 mol por litro. Tá? Ele vai liberar um pouquinho menos. Esse aqui é só para a gente tentar identificar, tá? Só porque se a gente está falando aqui da fórmula, se você quiser a fórmula, nesse caso não precisa, tá? Não precisa. Então nós temos exatamente isso daqui, ó. pH é menos log da concentração hidrogeniônica, certo? É exatamente isso daqui, tá? Nesse caso, a gente não sabe, ele não está dando o grau de ionização nesse caso aqui. Então a gente sabe que a concentração de H+ aqui nesse caso vai ser
menor que 0,1. Ou seja, vai liberar pouquinho. Ela vai ser ácida, porém não tão ácida, certo? Porque a gente vai fazer em comparação da C, tá? Na comparação da C aqui, pessoal, vai ter o quê, ó? Então, nós temos a solução C. A solução C nada mais é que o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, pessoal, ele é um ácido considerado um ácido forte. Se ele é considerado um ácido forte, vamos considerar que ele se ionize 100%. Tá legal? Então, ó, isso não precisa nem fazer o cálculo de pH, tá? Só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Como são todas as mesmas concentrações, então 0,1 mol por litro. Se eu tenho 0,1 mol por litro de ácido clorídrico em água, numa solução, quanto que ele vai liberar? Ele vai liberar tudo. Então, quanto que eu vou ter aqui de H+? 0,1 mol por litro. Ou seja, eu não vou ter uma concentração de H+ maior do que o do ácido acético aqui, que ioniza pouco. Então, a gente pode, ó, só de raciocínio, tá? A gente pode considerar que a solução de ácido clorídrico ela é mais forte que a de ácido acético. Por quê? Porque ela libera mais H+. Então, liberando mais H+, mais ácida ele vai ficar, certo? Então, se nós fôssemos fazer algum cálculo, a concentração, pessoal, aqui, ó, de 0,1 mol, não é 10 elevado a menos 1 mol por litro? Não é 10 elevado a menos 1? Dica na hora que a gente estiver resolvendo, tá? Isso aqui eu vou passar, vou falar de uma forma tranquila. Os exercícios que pedirem resolução, a gente resolve, tá legal? Como que é, pessoal? Desculpa. Se nós temos a concentração de H+, toda vez que essa concentração estiver, ó, não é 10 ou 1 vezes 10 elevado a menos 1, o log que a gente vai calcular não é 10 elevado a menos 1? Se nós temos 10 elevado a menos 1 aqui, pessoal, a gente vai calcular ela como? A gente vai pegar e só contar o expoente aqui em cima. Tá certo? Porque todo log na base 10 é o expoente dele. Fica aí a dica, tá? Então, quanto que é log de 10 elevado a menos 1? Menos 1. Existe pH negativo? Vamos colocar entre aspas. Não, né? Para resolução dos cálculos, vamos colocar entre aspas. Não, não existe pH negativo. Por isso que se coloca menos log da concentração hidrogeniônica. Tá? Da concentração de H+. Ou seja, se nós fôssemos calcular, já que temos aqui na base 10, que esse aqui é facinho, a gente já consegue calcular. Então, na base 10, menos log, não vai ser menos 1? Menos 1, quanto que eu vou ter o pH mais ou menos aqui, né? Ó. Então, não vai ficar assim, ó, só para escrever aqui do lado. Então, ó, pH aqui do ácido ficou, vai ficar assim, ó, menos log de 10 elevado a menos 1. Então, ó, pH é igual menos... Quanto que é log de 10 elevado a menos 1? Olha lá. É menos 1, que é o que vale o expoente. Toda vez que for na base 10, é só o expoente. Beleza? Menos 1, pH igual a 1. Tá? Então, se fôssemos calcular... Aqui eu só estou dando uma prévia, tá? É só para a gente ter uma noção. Então, pessoal, a nossa solução C é a mais ácida, tá? É a mais ácida. Porque ele vai pedir aqui também, né? Ó, nessas condições, pode-se afirmar que a disposição das soluções em ordem crescente de pH é... Então, ela vai dar mais ácida para mais alcalina, tá certo? Então, vamos para a solução D. Solução D, pessoal, ó. Eu vou até fazer de outra cor aqui para a gente não confundir em relação de ácido base, tá? Vou fazer aqui de preto. Então, eu vou pegar, ó, solução D, tá? Solução D é o nosso
hidróxido de sódio. Quando ele sofre a ionização, quer dizer, aqui é dissociação iônica, ele vai liberar Na+, mais o nosso OH-. Só que aqui, pessoal, a gente tem que interpretar e avaliar ao contrário, porque ele está liberando OH, tá? Então, se ele... Aí aqui a gente pode considerar que ele é uma base forte. Se é uma base forte, ele está liberando bastante OH-, tá? Então, vamos fazer aqui a interpretação de solução, né, de concentração, e a gente vai raciocinar aqui. Então, ó, hidróxido de sódio é 0,1 mol por litro, tá? Como ele é forte, vamos considerar que ele se dissociou, ou posso falar também aqui como ionizar, tudo. Então, vamos considerar 100%. Ele ionizou 0,1 mol por litro. Que não é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1 mol por litro? Só que nesse caso específico aqui, pessoal, nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular pOH, se fôssemos calcular, tá certo? Então, o pOH é a mesma coisa, só que é menos log da concentração hidroxiliônica, ou seja, do OH-, certo? É o inverso. Então, nós temos aqui, ó, pOH, desculpa. Quanto que vai ficar? Menos log de 10 elevado a menos 1, que vai ser quanto? Ó, é o mesmo esquema. Todo log da base 10, o valor é o expoente, por isso que é negativo, tá bom? pOH, ele vai valer quanto? Aqui, menos 1. Ou seja, o pOH, 1 positivo. pOH, tá vendo? Nós temos aqui um inverso. Aí tá. Temos o pOH, mas quanto que é em pH, pessoal? Para nós fazermos esse cálculo, a gente tem que pensar de que maneira, ó. Como que a gente calcula? Vocês já devem ter visto lá nas aulas, tá vendo que eu estou sendo bem direto. A soma do pH com pOH tem que dar 14. Então, ó, pH mais pOH tem que ser obrigatoriamente 14. Tá? Se eu tenho pOH, fazendo essa brincadeira aqui, ó, vou pegar até de preto. Qual que é o valor de pH aqui? Ó, eu sei que o pOH é 1 igual a 14. Passo 1 para o outro lado, subtraindo. Então, não vai ficar aqui, ó, pH igual a 14 menos 1, pH igual a 13. Ou seja, é alcalino, porque o meu pH está alto aqui, certo? Então, o pH mais alto das soluções, por enquanto, está sendo a D. Vamos calcular aqui a I, tá? Fazendo esses cálculos, pessoal, você pode ver que a gente não consegue calcular aqui o do ácido acético. Por quê? Porque, tá, tudo bem, ele não está dando nenhuma outra informação, mas a gente sabe que ele é fraco. Por isso que a gente coloca até também para temperar a salada, o vinagre, né? O ácido acético dentro do vinagre, tá bom? Então, a gente não tem dados para calcular o pH dele. A gente poderia ter uma porcentagem de ionização. Tendo a porcentagem de ionização, que eu falei que gira em torno, mas o enunciado tem que especificar, tá certo? Então, vamos aqui, ó, fazer a solução E. A solução E, pessoal, ela tem uma coisinha aqui, ó. NH3 em água forma o quê? Hidróxido de amônio. Que quando sofre uma ionização, vai ter o quê? O nosso cátion NH4+, que é o cátion amônio, mais a nossa base. Certo? Só que hidróxido de amônio é uma base fraca. Então, ele tá vendo como ele não fornece, ele não fornecendo... Opa! Deixa eu apagar aqui que... É uma base fraca. Por quê?
porque ele não está também fornecendo o grau de ionização e nem a porcentagem. Então a gente automaticamente sabe disso, tá certo? Então são detalhes que a gente tem que saber. Infelizmente, eu sei, pessoal. Saber qual ácido é fraco, porque a gente sempre está utilizando eles, tá? Você pode ver que é muito específico. Tipo, hidróxido de amônio, a gente tem que saber que é fraco. Ácido acético, a gente tem que saber que é fraco, tá? Então a gente tem que saber isso. Então, se nós temos uma concentração de amônia, vamos considerar que ela é totalmente dissolvida e convertida a hidróxido de amônio. Então, nós temos 0,1 mol por litro. Quanto que ele vai liberar de OH-? Ele vai liberar menos que 0,1 mol por litro. Ou seja, nosso pH vai ser alcalino, vai ser básico, vai ser acima de 7, tá? Então, pH neutro, a gente até considera pH 7. Vou até anotar aqui que eu não anotei, né? Então, vamos lá, ó. pH neutro, pH igual a 7. É bem no meio, certo? Então, a gente vai falar bastante aqui em relação a isso, tá legal? Então, a gente tem todos os dados aqui. Então, nós sabemos que em ordem crescente, né? Ordem crescente de pH. Então, eu tenho que ir do pH mais baixo, do mais ácido, até o mais alcalino, tá certo? Tá vendo que a solução de álcool etílico, ela tem o pH 7, então ela é bem a do meio, tá? Qual que é o pH mais forte? Ou seja, qual que é o ácido mais forte aqui no caso? Não é o ácido clorídrico? Ou seja, ó, o pH dele é 1, é baixo. Então, em questão de pH crescente, a solução C é a minha primeira solução. Consequentemente, o meu ácido acético é a minha segunda. O do álcool etílico é o terceiro. Opa, pessoal, desculpa, peraí. Falhou aqui, ó. É o terceiro, certo? Porque o pH é neutro. Porque minhas outras duas soluções são o quê? São alcalinas, ou seja, é maior que 7, tá bom? A solução E é a quarta, porque é uma base fraca, então o pH dela vai ser um pouquinho acima do 7, enquanto o pH da solução forte, que é do hidróxido de sódio, é quanto? É 13, olha lá, então ela é minha última. Então ficou, vou colocar aqui em ordem, C, B, A, E e D. Certo, pessoal? C, B, A, E e D. Qual que é a alternativa que corresponde? Só pode ser a alternativa D. Tá legal, pessoal? Um exercício conceitual. Eu fiz os cálculos, pessoal, não se esqueçam. Eu fiz os cálculos a mais, tá legal? Só pra gente ter uma noção, pra gente dar um direcionamento aqui, tá certo? Então, sem mais delongas, que eu puxei bastante esse exercício, tá certo? Então, se você chegou aqui, ó, até aqui, no exercício, coloca hashtag PH e POH, ou hashtag PH ou hashtag POH, tá certo? Se tiver dúvida, coloca aí também, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e ajuda a engajar bastante o vídeo. Eu sei que eu só tenho que agradecer todo o apoio que vocês estão dando. Tá muito legal, pessoal, tá divulgando cada vez mais o canal. Fica aqui o meu enorme agradecimento, tá? E se vocês quiserem que eu grave alguma coisa diferente, uma aula, uma série, curiosidade, seja o que for, coloca aí também nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já verifico a viabilidade para gravar os vídeos. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!